Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, bom sábado a todos. Flamengo avança por atacante. Meia pretendido pelo Flamengo prefere ir para a Europa. Panela de pressão no Flamengo. Olha, a situação tá ficando complicada. A gente tem apurado e as notícias não são nada boas. A gente vai repercutir aqui. Além de tudo isso, jogador Santiago Renzi, né, que a gente vai explicar aqui, é o meia que o Flamengo pretendia e que quer ir para a Europa. Vamos falar de Andrei Santos e iremos falar a provável escalação do Flamengo para daqui a pouco, Flamengo enfrentando o Botafogo e também, né, uma outra negociação que pode envolver Fabrício Dias. Enfim, tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Família da Nação. Eu peço a vocês que está chegando agora, antes de assistir esse vídeo, deixa o seu like, dá essa moral. Antes de assistir, não custa nada, o joinha que está embaixo, clica. E também se inscreva no nosso canal Família da Nação. Estamos com o objetivo ousado aí de batermos a marca dos 200 mil inscritos. Passamos dos 100 agora e vamos rumar a esses 200. Com a sua ajuda, a gente chega lá. Dá essa moral. Clica aqui embaixo o botão vermelho, inscrevendo-se no nosso canal Família da Nação e acionando o sininho da notificação. Galera, o Flamengo entra em campo daqui a pouco para enfrentar o Botafogo. O Botafogo vem com tudo para cima do Flamengo. O Flamengo está 4 pontos à frente do Botafogo, que é o segundo colocado. E o provável Flamengo, olha, um Flamengo diferente, hein? Um Flamengo com 3 zagueiros. O Flamengo entrará em campo com Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton, Mateuzinho, Pulgar, Matheus França, Matheus Gonçalves, Cebolinha, Marinho e Mateuzão. Bom, esse é o time do Flamengo que vai enfrentar hoje o Botafogo. E aí vocês vão me dizer, pô, mas o Flamengo não está acostumado a jogar com 3 zagueiros. Sim, não está acostumado, não só não está acostumado, como certamente não treinou. E aí o treinador, ele não está inventando não, galera. O Flamengo simplesmente não tem um lateral esquerdo. Isso é um absurdo. Isso é o retrato da falta de planejamento da diretoria do Flamengo. Os caras venderam o Ramon por 1 milhão de euros. Vai contratar quem por 1 milhão de euros? Um lateral promissor de 20 anos. Quando que tu vai conseguir achar um lateral de 20 anos com essa categoria, formado na base, acostumado a vestir o manto sagrado, por 1 milhão de euros? Não vai. Então, assim, o planejamento muito ruim e, claro, né? Isso se reflete nas coisas que estão acontecendo em campo. O treinador tá lavando as mãos, tá escalando aquilo, ó, não tenho disponível, vou ter que botar dessa maneira, 3 zagueiros, ou então tendo que improvisar um jogador ali na lateral esquerda, ou se ele, por exemplo, num determinado momento do jogo, botar o Marinho de lateral esquerda, todo mundo, ninguém pode falar nada, a gente não pode chegar aqui e falar, o cara tá inventando, o professor Pardal, não pode, porque não tem. E o mal-estar entre o Vitor Pereira e a diretoria do Flamengo está ocorrendo. E isso eu garanto a vocês. O Flamengo se transformou numa tremenda de uma panela de pressão, o clima não é bom. A gente sabe que tem muita gente que passa pano, né, cara? A gente tem visto por aí, a gente sabe que é jogo de interesses também, e que fala, quem tá criticando é a Ante e tal. Os mesmos que faziam isso na época do Paulo Souza. Deixa o cara trabalhar e tal, e o Paulo Souza foi ficando, e largou o Flamengo praticamente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E a gente perdeu o Campeonato Brasileiro por conta da falta de atitude da diretoria de demitir o Paulo Souza Arantes. Ah, Fábio, então você quer dizer que você é defensor da queda do Vitor Pereira? Olha, por enquanto não. Mas eu acho que tem que haver uma reformulação geral no departamento de futebol do Flamengo. Geral. Estão pedindo a cabeça do Marcos Braz. E não é só o Conselho do Futebol. São aliados, importantes aliados do presidente Rodolfo Landim. Só que eu digo mais, eu vou além. Não pode ser só o Marcos Braz, não, hein? Tem que ser mais gente. Tem que haver uma reformulação, a profissionalização do departamento de futebol. O Flamengo é a folha salarial maior do Brasil e da América do Sul. E o Flamengo tá capenga. Como é que pode ter a maior folha salarial e um time totalmente desequilibrado? Um elenco que não tem um lateral esquerdo para escalar num jogo como esse. Tá tudo errado no Flamengo, a pressão é muito forte. E eu vou dizer para vocês, o jogo de hoje eu tô bem preocupado. Ah, mas é Campeonato Carioca, não importa, é um clássico. O Flamengo não pode entrar tão fragilizado dessa maneira. O time
do meio para frente é até razoável. Tem boas peças, tem o Rodrigo Caio ali atrás, tem o Pablo que custou uma fortuna e não joga absolutamente nada, né? Enfim, tem jovens promessas no time. O Flamengo pode ganhar. O Flamengo vai ganhar terça-feira, é a minha opinião. O Flamengo será campeão. Mas com tudo isso, não pode mascarar os erros absurdos que estão sendo feitos, tanto por parte da diretoria com planejamento, tanto também do Vitor Pereira em algumas situações. Então, o título de terça não vai mascarar, pelo menos de nossa parte, aquilo que tem acontecido para a gente não se frustrar mais à frente. Perdendo Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, estamos aqui para cobrar sim. E é por conta dessas cobranças, a gente tem informações de que o Vitor Pereira ele está cobrando demais a diretoria, e o clima por isso é muito ruim, as contratações que lhe foram prometidas. A gente trouxe aqui na época que o Flamengo acertou com o Vitor Pereira, que uma das condições, uma das situações que foi prometida a ele é um time forte, um investimento pesado em contratação de jogadores, além do elenco, além dos jogadores que o Flamengo tem. E isso não está acontecendo. O Flamengo, além de perder jogadores importantes, como, por exemplo, o Rodinei e o João Gomes, o Flamengo não trouxe. Trouxe o Gerson, beleza, somente. Cadê as outras contratações? Cadê os reforços prometidos? E o Flamengo não vem conseguindo uma boa performance nas negociações que estão em curso. Por exemplo, eu tenho informações aqui, a gente trouxe, de que o Andrei foi um pedido do Vitor Pereira. Ele gostou muito desse jogador, um jogador dentro das características que ele quer, volante, com vigor físico, que chega à frente, volta, marca, dá combate, chega à frente para fazer gol, enfim. E aí, claro, o jogador é vascaíno, inclusive a gente tem acesso a esse jogador aqui, a gente não vai explicar de que maneira, mas para vocês terem uma ideia, a família é vascaína, ele é Vasco. Claro, isso acontece, mas é natural. O Marcelo acertou com o Fluminense, foi formado no Fluminense, mas é torcedor do Botafogo e declarou que é. Isso é natural. Todos os clubes contratam e o Flamengo não consegue. Enfim, o Vitor Pereira pediu o esforço da diretoria para trazer esse jogador, mesmo pelas condições do Chelsea. E o Flamengo disse que com as condições que o Chelsea estava colocando, o Flamengo também não gostaria de contar com o jogador. Mas vamos lá. Até eu tenho dúvidas, tá? E eu peço para vocês emitirem a opinião de vocês aqui. Quais eram as condições do Chelsea? Condição, liberar o jogador para o Mundial Sub-20. E para ele liberar para o Mundial Sub-20, o que ele quer? Ele quer o jogador em alto, o jogador disputando competições importantes, o jogador em evidência, até para poder, né? Porque o Chelsea é um clube que, claro, contrata bons jogadores, mas é um clube de investidores, né, cara? Pensa em vender também. Então, quer o jogador disputando o Mundial, que vai acontecer em maio, junho. Quer dizer, o Flamengo, ou o Palmeiras, ou o Vasco, perderia o jogador nesse período. E quer que o jogador participe da pré-temporada com o grupo de jogadores em julho. E aí, não quer dizer que ele participando da pré-temporada, ele iria ficar lá para disputar o segundo semestre pelo Chelsea. O Flamengo não aceita essas condições. O Vitor Pereira pediu para que contratasse o jogador até nessas condições, porque ele precisa para hoje e não tem opções na volância. E aí o Flamengo, no meio do ano, caso o jogador não fique, tem a janela aberta para poder tentar outras contratações. Ah, tem mais uma condição. O Andrei Santos, o Chelsea vai pagar 100% do salário. O jogador viria de graça e com os caras pagando 100% do salário. O jogador está muito próximo de um acerto com o Vasco, porque o Vasco é o único clube que aceita essas condições. O jogador, obviamente, também por ser vascaíno, né, prefere o Vasco, mas, cara, o Chelsea tinha aqui no Chelsea, na verdade foi, né? O Juliano Bertolucci não conseguiu convencer os dirigentes ingleses a liberarem essas cláusulas que o Flamengo simplesmente não aceita. Então, o Flamengo não vem obtendo êxito em negociações de jogadores que o Flamengo pretende e que o jogador e que o treinador pede. Outro que o Flamengo não conseguiu êxito é o Santiago Renz. É um meia, né, um volante que atua no Huracan da Argentina, um jogador argentino de 21 anos. O jogador recebeu uma proposta recentemente de 6 milhões de euros do Sporting de Portugal, e o jogador simplesmente negou essa proposta porque os seus empresários já sinalizaram que vem propostas melhores de clubes mais pesados no meio do ano.
O jogador pretende continuar no Huracan da Argentina até o meio do ano e se transferir para a Europa. Ele não quer vir jogar no Flamengo. Então, assim, mais um jogador que o Flamengo tenta e não consegue. Uma outra situação que a gente traz aqui para vocês é o interesse do Flamengo em Fabrício Dias. O Flamengo realmente monitora esse jogador e já sabe, inclusive, o valor do jogador. Para poder contratar, o Flamengo teria que pagar 6 milhões de dólares, né? Não existe proposta ainda, o Flamengo ainda não realizou nenhum tipo de proposta. Tem alguns clubes brasileiros também interessados, como Corinthians, Internacional e Palmeiras. O jogador foi destaque do Sul-Americano Sub-20, trata-se realmente de um bom jogador, mas até agora absolutamente nada. O único jogador que o Flamengo avançou, e isso a gente traz para vocês, é o atacante Ângelo. Ângelo é um jogador muito jovem, formado no Santos. Engraçado que jogadores que vêm do Santos para o Flamengo dão certo, né? Costumam dar certo, tirando o Marinho, né? Então, o Ângelo é um jogador que o Flamengo ofereceu 10 milhões de euros, mais 3 milhões de euros por performance, ou seja, se ele bater algumas metas estabelecidas, o Santos ganharia mais 3 milhões de euros. E o Flamengo oferece também o Marinho e o Hugo, goleiro Neneca, né? Por empréstimo. No caso do Hugo, seria um empréstimo. O Santos, que até me surpreende, o Santos sinalizar de forma positiva, porque eu pensei que o Santos não fosse aceitar uma proposta menor do que 20 milhões, que eles já negaram uma proposta de 20 milhões, mas o Santos também tá louco para contratar alguns jogadores. O Marinho foi ídolo lá, de repente, para o Santos é uma boa, né? Agora, esse menino, o Ângelo, ele não conseguiu ainda performar nem no próprio Santos. Será que no Flamengo ele conseguiria, com o peso da camisa e tal, chegar e ser titular? Acho difícil, cara. Garoto por garoto, o Flamengo tem outros aqui, tem o Lohan, tem o Matheus França, tem o Matheus Gonçalves, enfim, não sei se investiria esses 10, podendo ser 13 milhões de euros na contratação do Ângelo, não. Mas é vocês que vão dizer aqui o que vocês acham. Hoje, vamos torcer para o Flamengo, torcer para dar tudo certo, mas vou dizer, hein, tô assustado com o clima e com o que está acontecendo no Ninho do Urubu. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal Família da Nação, acione o sininho da notificação. Você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Um grande abraço a todos.